Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Justin Ross Harris tinha 34 anos na época do caso e morava com sua esposa, Leanna Harris, de 29 anos, em Atlanta, na Geórgia. Os dois se conheceram em 2005, quando ele tinha 25 anos e a Leanna 20, e logo eles se apaixonaram, começaram um relacionamento que evoluiu bem rapidamente, e logo, com apenas um mês de namoro, eles começaram a pensar em casamento e também em filhos. No ano seguinte, então, em 2006, eles se casaram e logo em seguida começaram a desejar o primeiro filho. Porém, a Leanna enfrentou um dos piores pesadelos de uma mulher que deseja ser mãe, que é a dificuldade para engravidar. O casal tentou por anos ter um filho, só que sem sucesso, até que finalmente, no fim de 2011, a Leanna descobriu que estava grávida, e isso, é claro, deixou ela e o Justin muito felizes. No dia 8 de agosto de 2012, então, a Leanna deu à luz a um menino saudável chamado Cooper Harris. De acordo com ela, o Justin era um pai adorável, muito carinhoso, atencioso e totalmente envolvido com o filho, enquanto o Cooper era uma criança normal, uma criança feliz, carinhosa, animada, que gostava sempre de estar com os pais. Conforme o Cooper cresceu, então ele começou a frequentar a creche e a Leanna e o Justin fizeram um acordo para ficar bom ali para os dois. Então o Justin ficou responsável por deixar o Cooper todos os dias na creche pela manhã antes de ir para o trabalho, enquanto a Leanna ficou encarregada de buscar o Cooper na creche depois que ela saísse do trabalho às 4 horas da tarde. Na manhã de 18 de junho de 2014, a manhã da família começou como outra qualquer. Por volta de 7 horas da manhã, a Leanna se arrumou para o trabalho, se despediu do marido e do filho, que nesse momento tinha 1 ano e 9 meses, e foi trabalhar. Logo após o trabalho, então, ela foi até a creche para buscar o Cooper, como de costume, porém, ela recebeu a notícia de que o Cooper não tinha ido à creche aquele dia e, portanto, ninguém sabia dizer onde ele estava. Como qualquer mãe, ela ficou muito preocupada porque o Justin não tinha avisado nada sobre não ter levado o Cooper para a creche, e então ela tentou entrar em contato com o marido várias vezes pelo telefone, porém não teve sucesso. Depois de 1 hora de telefonemas constantes para o Justin sem nenhuma resposta, ela foi para o local então que ele trabalhava, mas ele também não estava lá. Poucos minutos depois, ela recebeu uma ligação que não esperava. Um detetive ligou para ela e deu a pior notícia que qualquer mãe poderia ouvir. Seu filho havia falecido. Segundo o detetive, por volta de 4h15 daquela tarde, o Justin terminou o seu horário de trabalho e pegou o carro no estacionamento para ir embora. Depois de dirigir por cerca de 1,5 km, ele percebeu que o seu filho Cooper estava no banco de trás do carro e não respirava. Segundo ele percebeu nesse momento que naquela manhã tinha esquecido de deixar o filho na creche e dirigiu direto para o trabalho, deixando o Cooper dentro do carro o dia inteiro enquanto trabalhava. Logo depois de perceber isso, o Justin parou o carro e foi visto por algumas testemunhas pedindo ajuda para as pessoas que passavam, até que alguém chamou a polícia. Ao chegarem no local, os policiais estranharam o comportamento do Justin, que, segundo eles, era bastante incomum para um pai que tinha acabado de perder o filho. Em vez de ajudar na ressuscitação da criança, o Justin ficou falando no telefone o tempo todo enquanto um paramédico fazia massagem cardíaca em Cooper. Infelizmente, já era tarde demais, porque o menino já tinha falecido. Por conta desse comportamento estranho do Justin, os policiais rapidamente desconfiaram que aquilo não tinha sido um acidente causado pelo esquecimento do Justin, e sim teria sido um crime premeditado. O Justin foi então imediatamente preso e colocado dentro da viatura de polícia.
Depois de alguns minutos, enquanto era levado para a delegacia, ele começou a reclamar dentro da viatura que as algemas estavam muito apertadas e perguntou se poderiam soltá-las. Para piorar as coisas, ele nunca demonstrou qualquer emoção em relação ao seu filho ou perguntou sobre ele. A única coisa que ele fazia era reclamar do quanto ele se sentia desconfortável na parte de trás da viatura por causa do calor e que não conseguia respirar direito. A Leanna, então, depois de receber todas essas informações por telefone, foi direto para a delegacia onde seu marido estava detido, e a postura dela ao chegar lá também levantou algumas suspeitas dos detetives. Segundo eles, a Leanna abraçou o Justin e em um certo momento eles conseguiram ouvir ela perguntando ao marido se ele havia falado demais. Então os policiais começaram a acreditar mais ainda que o crime teria sido premeditado e que, por conta dessa declaração, a Leanna poderia estar envolvida na morte do Cooper. Infelizmente, casos como esses, em que crianças são esquecidas dentro de carros e acabam falecendo, são mais comuns do que imaginamos. Em 2014, ano em que o caso aconteceu, cerca de 39 crianças morreram ao serem esquecidas pelos pais dentro de carros só nos Estados Unidos. Geralmente, os responsáveis são indiciados por homicídio culposo quando não há intenção de matar, mas devido ao comportamento dos pais do Cooper, a polícia tinha motivos para acreditar que no caso dele, como eu disse antes, tudo indicava não ter sido um simples acidente. Sendo assim, então, o Justin foi acusado de homicídio em primeiro grau. Durante as investigações, os policiais analisaram imagens de câmeras de segurança do trajeto que o Justin tinha feito e também ali do estacionamento do trabalho dele para entender direito o que tinha acontecido naquele dia. Então eles viram que por volta de 8h57 da manhã, o Justin e o Cooper foram filmados pela câmera de um restaurante enquanto eles tomavam café da manhã, a menos de 1 quilômetro do trabalho do Justin. Depois disso, o Justin dirigiu para o escritório onde trabalhava, com o Cooper no banco traseiro. Ele é visto entrando no escritório às 9h25 da manhã, após deixar o filho em sua cadeirinha dentro do carro. Por volta de 12h30, o Justin saiu para almoçar com 2 amigos em um restaurante próximo. Após o almoço, eles seguiram para um estabelecimento na região onde o Justin comprou lâmpadas. Depois que seus amigos o deixaram no estacionamento de seu local de trabalho, ele caminhou até seu carro, abriu a porta do lado do motorista, colocou as lâmpadas dentro e voltou para o trabalho. Aproximadamente 7 horas após deixar o Cooper dentro do carro, o Justin voltou ao veículo e saiu do estacionamento dirigindo. Ele planejava ir ao cinema com os amigos depois do trabalho, segundo ele, mas após dirigir por alguns minutos, ele descobriu que o seu filho estava no banco de trás do carro e não respirava. As temperaturas naquele dia chegaram a 33 graus e a causa da morte do Cooper foi hipertermia, uma condição séria provocada pelo excesso de exposição ao sol e ao calor intenso, e ela acontece quando a temperatura corporal ultrapassa os 40 graus. Com isso, o mecanismo de transpiração falha e o corpo não consegue se resfriar, o que causa a morte. Após examinar o celular do Justin, os investigadores também descobriram que ele tinha vários casos extraconjugais. Ele estava envolvido com várias mulheres e no dia da morte de Cooper, ele estava enviando mensagens de texto sexualmente explícitas para pelo menos 6 mulheres. Algumas delas eram menores de idade. Além disso, o Justin também visualizou uma página na internet chamada Livre de Crianças e leu 4 de seus artigos. Ele também pesquisou frases como sobreviver na prisão e quão quente um carro deve estar para matar uma criança. Além dessas evidências, a maneira como ele agiu quando a polícia chegou ao local para prestar socorro a Cooper ajudou as autoridades a acreditarem que ele tinha matado seu filho de 1 ano e 9 meses intencionalmente para que ele pudesse ter uma vida livre de crianças. Uma busca também foi feita na casa do casal e lá foi descoberto no computador da casa que 5 dias antes do incidente, o Justin assistiu a um vídeo no YouTube que demonstrava até que ponto um carro pode esquentar em um dia ensolarado.
A esse ponto, a polícia já estava convencida que o Justin tinha sim planejado a morte do filho, porém eles ainda tinham dúvidas com relação a Leanna, a mãe do Cooper, porque a única coisa que eles tinham contra ela era aquela reação dela supostamente estranha no dia em que tudo aconteceu. Porém, conforme as investigações se seguiram, não foi encontrado nada contra a Leanna. Ela também negou qualquer envolvimento e disse até mesmo que não acreditava que o Justin tivesse feito aquilo intencionalmente. Ela ficava o tempo todo defendendo o Justin. Então acabou que no fim não foi encontrado nada contra ela e ela nunca sofreu nenhuma acusação. Mesmo defendendo o Justin sobre as acusações na morte do filho, em fevereiro de 2016, a Leanna pediu o divórcio, segundo ela, por conta de todas aquelas traições, que foram descobertas, mas mesmo assim, depois disso, ela continuou aparecendo ali, em todas as audiências do caso e também continuou defendendo a inocência de seu ex-marido. Em seu julgamento, a acusação alegou que o Justin tinha intencionalmente deixado seu filho Cooper no carro para morrer, para que ele pudesse se livrar de suas responsabilidades familiares e pudesse seguir uma vida despreocupada e cheia de casos extraconjugais. As provas apresentadas pela promotoria incluíram todas as mensagens trocadas por Justin com suas amantes, os vídeos gravados após sua prisão e também durante os interrogatórios, e também todas aquelas pesquisas dele na internet, e a intenção de tudo isso era mostrar para o júri como tudo isso mostrava que o Justin não estava agindo como um pai que acabara de perder um filho. Os promotores também alegaram que as pesquisas sobre estar livre de crianças e morte de crianças em carros quentes, feitas por Justin antes de abandonar seu filho, indicavam claramente que ele havia planejado tudo. O Justin ainda mandou uma mensagem de texto no mesmo dia para uma mulher, uma das suas amantes, dizendo: "Eu amo meu filho, mas ambos precisamos escapar." Por outro lado, a defesa admitiu que o Justin era responsável pela morte de Cooper, mas alegou que isso era apenas por sua negligência em esquecer o menino no carro. A ex-esposa, Leanna, também prestou depoimento no julgamento e afirmou que ele havia destruído sua vida com seus casos, mas disse que ele não matou intencionalmente o filho. O júri passou cerca de um mês ouvindo as mais de 1.200 evidências e testemunhas do caso e deliberou por 4 dias. Em novembro de 2016, então, Justin Ross Harris, com 36 anos, foi considerado culpado de todas as 8 ações contra ele e sentenciado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Além das acusações de homicídio, ele também foi considerado culpado de exploração sexual de menores por causa de mensagens de textos sexuais e fotos sem roupa para uma adolescente em janeiro de 2017. Após o fim do julgamento, a equipe de defesa entrou com uma moção para que um novo julgamento fosse feito, argumentando que a revelação dos vários casos de Justin foi prejudicial e impossibilitou o réu de receber um julgamento justo. No entanto, a apelação foi negada em maio de 2021 e sua condenação foi mantida. Mesmo após a condenação de Justin, sua ex-esposa Leanna continuou a defender sua inocência. Em uma entrevista em fevereiro de 2017, ela afirmou que sempre acreditou que a morte de Cooper foi um acidente e, segundo ela, sua missão agora é conscientizar outras pessoas sobre a síndrome do bebê esquecido, o termo clínico para os pais que acidentalmente deixam crianças nos carros. Segundo ela, ela quer ter certeza de que o que aconteceu com Cooper sirva como um aviso para que os pais sejam mais cuidadosos. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer. Também deixe aqui usando a hashtag sugestão um caso que você acha que seria interessante eu trazer para o canal. Se inscreve se não for inscrito, deixa o like e é isso. Até o próximo vídeo.